Olá, seja bem-vindo ao dia 3 dessa série de vídeos, onde eu vou apresentar para você o livro As Aventuras de Viver os Seus Sonhos e como você pode usar esse livro para adquirir um novo hábito. Eu tenho um plano de que nesses 30 dias eu vou adquirir 3 novos hábitos para que eu viva os meus sonhos. É o princípio de tudo. Então vamos lá. No livro, a autora aborda uma questão interessante sobre qual a necessidade está sendo suprida pelo que você está fazendo agora. Então, ela tem uma citação aqui no início desse capítulo. Tudo que as pessoas dizem ou fazem está, no fim das contas, arraigado na crença de que essas ações irão levá-las à felicidade. Então, a autora ela diz que pode ser que a gente tenha uma necessidade sendo suprida por algum hábito que nós estamos tendo, mas que esse hábito está nos prejudicando. Aqui ela diz que não temos consciência do que estamos fazendo. A estratégia que escolhemos para solucionar o problema acaba se tornando um problema ainda maior do que o original. Então são coisas do tipo comer demais para se manter acima do peso pode estar nos protegendo de alguma coisa que não sabemos muitas vezes conscientemente. Mas no nosso sistema emocional tem a informação do porquê fazemos tal coisa. Por exemplo, uma pessoa que bebe em demasia, ela tem uma necessidade sendo suprida ali por aquele ato. Por mais que esse ato prejudique a sua vida e a sua saúde, ela tem uma necessidade sendo suprida. Pode ser que está afagando... Esse vídeo não vai ter edição, vai ser assim mesmo. Pode ser que o ato de beber muito esteja contribuindo para que ela não se sinta sozinha. Uma pessoa que usa drogas talvez também esteja fugindo das suas questões emocionais, dos seus problemas na vida, com o relacionamento com outras pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que todo o ato que nós temos está, de alguma maneira, suprindo uma necessidade. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é: qual é a necessidade que você está suprindo com o seu comportamento atual? Quando estiver fazendo algo que queira mudar, mas não consegue, ela dá o exemplo da gente se ver como se fosse num vídeo, ou seja, sair de cena e assistir aquilo como se fosse uma outra pessoa ali naquela cena. E aí ela cita o exemplo aqui de uma pessoa que comeu o bolo de chocolate inteiro. E muitas vezes a gente faz certas coisas que a gente não pensa que está fazendo, porque a gente não está ali no momento presente e a gente só vai se dar conta depois. Por exemplo, comprei um pacote de biscoito para comer a semana inteira no café da tarde. De repente, quando eu me dei conta, eu estava com um pacote de biscoito na mão e ele estava vazio. Eu havia comido ele inteiro e não me dei conta disso. Você compra uma barra de chocolate para você dividir com a sua família e quando você vê, você já comeu aquela barra de chocolate inteira. São coisas que nós fazemos, né, que a gente não percebe. E aí ela cita aqui ela orienta a gente a assistir como se fosse num vídeo, ou seja, como se a gente estivesse assistindo uma outra pessoa. E ela diz pra gente ficar falando a palavra está certo, está certo. Vendo aquela cena, diga está certo, está certo. Pergunte a si mesmo num tom de voz curioso, sem repreensão, sem recriminação, apenas o que está certo nisso? Continue a murmurar, está certo, de um modo indolente, até que o que está errado, a necessidade que está sendo suprida por aquele comportamento destrutivo, fique claro para você. Na maioria das vezes a gente não sabe o porquê fazemos as coisas. Então é muito importante termos essa ideia do porquê. Aqui ela dá um exemplo de uma mulher que era viciada em trabalho. E aí ela perguntou para si mesma o que estava certo em relação ao ritmo que levava, porque ela era casada e tinha uma filha de 12 anos. E aí ela se deu conta de que quando ela estava em casa, ela discutia muito com a filha de 12 anos e se sentia distante do marido. Então, o vício em trabalho era um modo de fuga dela da família.
E aí ela disse que começou a mudar esse hábito, né? Ela começou a ir para casa mais cedo e com a filha ela fazia jogos de palavras, ela tinha um momento de diversão ali todos os dias e começou a fazer um curso de espanhol com o marido. Então ela trouxe uma aproximação com o marido e um momento de diversão com a filha, o que diminuiu o distanciamento e diminuiu as discussões. Então não havia mais motivo para ela ficar tanto tempo no escritório trabalhando. Entende que é muito importante a gente perceber quais são as necessidades implícitas que nós temos que está fazendo com que a gente tenha um determinado comportamento. Um golinho de chá e eu já vou explicar para você porque eu consegui ter o hábito de beber chá logo pela manhã, enquanto antes a primeira coisa era o café. Aqui a autora traz um quadro que é a necessidade implícita e o mecanismo para lidar com o problema. E aí ela cita várias situações aqui e eu destaquei 4, ou melhor, 5. A primeira é ter a necessidade implícita de ter seus sentimentos aceitos. O mecanismo para lidar com o problema se torna comer em excesso como tentativa de se acalmar. A necessidade implícita de ser reconhecido como alguém que tem valor, o mecanismo para lidar com o problema, trabalhar em excesso para provar que tem valor. A necessidade implícita perdoar-se, o mecanismo para lidar com o problema, tornar-se perfeccionista para tentar evitar erros. Esse eu achei sensacional, porque eu não fazia ideia de que o perfeccionismo é um mecanismo onde as pessoas precisam se perdoar. Perdoar que é humano, ou melhor, aceitar que é humano e que vai cometer erros. A necessidade implícita, solidão e contemplação, um mecanismo para lidar com o problema, provocar brigas para acabar sozinho. E a necessidade implícita, um sentido na vida, um mecanismo para lidar com o problema, gastar em excesso, buscando encontrar sentido em coisas materiais. E agora a gente vai entrar no tema principal do vídeo, que é os 3 principais, ou melhor, os 3 cérebros ao nosso lado. O que acontece? A Cindy, ela... Aqui fala da Cindy que gritava muito com os filhos, então ela começou a ter um mecanismo de se afastar para esfriar a cabeça. E aí a autora fala aqui, pensando uma coisa e fazendo exatamente o contrário, porque ela se afastava, mas mesmo assim ela gritava depois. Como, por exemplo, eu não deveria ter comido outro bombom e logo em seguida devorar mais outro. O dizer para si mesmo, eu preciso trabalhar no meu projeto e imediatamente ligar a televisão. Fique tranquilo, isso não acontece só com você. E aí eu vou citar o meu exemplo que eu tive com relação ao café. Eu bebo café, como a maioria dos brasileiros bebem, porém eu queria ficar 30 dias sem beber café, para um modo de fazer um reset no meu corpo, porque eu estava bebendo demais. E aí o que aconteceu? Eu fiz essa tentativa por 3 vezes seguida. Eu ia até o fogão, eu ligava a água e eu já colocava o filtro e o pó. Era automático, eu não pensava. Quando eu me dei conta, no 3º dia seguido que eu estava bebendo café, sendo que eu queria parar de beber o café por 30 dias, eu parei e pensei, eu preciso de uma estratégia. E o que eu fiz? Tirei o café, o pó do café, né, o pote onde eu guardo o café, eu tirei do lugar onde ele sempre fica e no lugar dele eu coloquei os chás que eu ia tomar. Então eu coloquei os chás ali e também coloquei um post-it, aquele papelzinho que a gente cola, escrito, beba chá. Um outro post-it, você vai ficar 30 dias sem beber café. E eu coloquei esses bilhetinhos ali para eu me lembrar disso, para que quando eu chegasse ali, eu conseguisse parar o impulso de pegar as coisas e fazer o café. Porque o nosso sistema, o nosso cérebro, ele automatiza as coisas para economizar energia. Então, o que acontece? Aqui fala que um neurologista, ele explica que nós temos dentro da nossa cabeça 3 cérebros, não só um.
Cada um corresponde a um diferente estágio de evolução e, embora estejam conectados uns aos outros, cada cérebro age de forma independente e muitas vezes em desacordo com os outros. Então, o que acontece? O cérebro 1, ele é responsável pelo nosso sistema funcionar. Então, a gente saliva e a gente não pensa, a gente pisca, a gente não pensa, nosso coração bate, a gente não pensa, o nosso estômago faz a digestão, a gente não pensa. Tudo isso é o primeiro cérebro, onde a gente não precisa ficar pensando, bate, coração, pulmão, respira agora, enfim. É tudo automático. Ele não é um cérebro que aprende nada novo, ele é do jeito que é. O segundo cérebro é o sistema límbico, que temos em comum com outros mamíferos. Ele é o cérebro emocional, que está ligado aos sentimentos, instintos, alimentação, luta e comportamento sexual. É nele que decidimos se algo é bom ou não. O cérebro emocional não é muito esperto. Ele entende coisas do tipo agradável ou doloroso, seguro ou perigoso, padrões em que fomos criados quando éramos muito jovens. Impele-nos em direção ao prazer e nos afasta da dor. Esse segundo cérebro seria como muitos terapeutas e muitas linhas falam do subconsciente ou até da criança interior. Então, muitas das coisas e crenças e hábitos que nós temos foi formado já na primeira infância, pela convivência com os nossos pais, pelo que nós vimos da sociedade, dos professores, das pessoas que importavam para nós. Então é muito importante a gente se lembrar disso quando a gente quiser mudar um hábito, porque esse cérebro meio que comanda a nossa vida, se a gente não tiver consciência disso. E ele está comandando a nossa vida porque nossas crenças estão arraigadas nesse cérebro. O terceiro cérebro é o pensante, que distingue os seres humanos dos animais. Esta é a parte do cérebro capaz de raciocinar, é onde se encontram a abstração, como também as capacidades espaciais, artísticas, verbais e musicais. É no cérebro pensante que chegamos à conclusão de que queremos fazer alguma coisa diferente, mudar um hábito, ou adquirir novos hábitos, ou deixar de fazer alguns hábitos que nos prejudicam. Mas, dependendo do que seja, da forma como é apresentada e do que fizemos no passado, é possível que nosso cérebro emocional não coopere. Porque eu precisei de 3 dias seguidos para perceber que eu não estava conseguindo me lembrar de que eu queria parar de tomar café, porque o meu sistema límbico, o meu cérebro emocional já havia instalado esse hábito para economizar energia. É como quando você aprende a andar de bicicleta. No começo é muito difícil, você precisa pensar em muitas coisas que você está fazendo, você tem medo de cair e aí você fica meio receoso com os freios, você usa os freios de modo errado, você demora. Mas depois que você aprende, como dizem, nunca mais esquece. Aprender a dirigir. No começo, você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, você se preocupa com tudo, você faz quase que tudo errado e depois você consegue dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Dirigir e assistir um vídeo no celular, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Os entregadores os motoboys, né? Eles usam o celular enquanto estão dirigindo a moto. É uma coisa insana. Então, é o sistema límbico funcionando. Ele automatiza as coisas porque a função dele é nos preservar e economizar, preservar a nossa vida e economizar energia. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso mudar, eu quero me tornar uma pessoa mais ativa, eu quero sair do sedentarismo, eu vou fazer academia todos os dias às 5 horas da manhã. Vai ser muito difícil. Você pode até ir na primeira semana. Na segunda semana é muito difícil. E é mais fácil eu acordar às 5 horas da manhã e fazer um exercício em casa, mas também vai ser difícil, porque não é um hábito que está instalado. O sistema límbico, ele precisa ficar pensando muito nessas coisas ali. E por mais que a gente saiba no raciocínio, na mente, no cérebro, no cérebro pensante, por mais que a gente saiba que isso é bom, fazer exercício é bom, o cérebro emocional ele vai poupar energia, porque para ele isso ali é um desperdício de energia tremendo.
Para que isso se instale, é necessário um certo esforço. E aí onde que entra um mecanismo de deixar mais divertido a coisa. Se a mudança parece ser muito assustadora, muito difícil ou desinteressante, seu cérebro emocional vai trabalhar contra ela. Por isso, você deve procurar algo que lhe pareça fácil, divertido, novo e diferente. Não se afobe nem se assuste com minhas sugestões. Por enquanto, pergunte a si mesmo: qual seria um novo hábito que me traria algo fácil, divertido, novo e diferente? O que poderia ser maravilhoso se você conseguisse equilibrar melhor trabalho e lazer? Ou se pudesse liquidar sua dívida no cartão de crédito, mais paz de espírito, maior liberdade? Encontrar um cônjuge maravilhoso, sentir-se ligado amorosamente a alguém, ter uma pessoa com quem aproveitar a vida? Pense um pouco na pergunta, brinque com ela. Seu cérebro pensante gosta de brincar, remoer uma pergunta para a qual não há uma resposta imediata. Deixe que o poder de seu pensamento criativo, que se encontra no lado direito do cérebro, aflore nos próximos dias. Quanto mais você considerar divertido e agradável o que você deseja, mais seu cérebro emocional cooperará. Por isso eu acho muito importante a gente conversar com o nosso cérebro. Falar para ele, tal coisa eu quero fazer de diferente e isso vai me trazer benefícios. Porque ele logo imediatamente ele vai trazer, ou ele vai trazer lembranças do passado que você já tentou e não conseguiu. Então ele vai te desmotivar e dizer, não, mas isso é muito difícil, você não consegue. Ou ele vai te trazer experiências negativas que você já fez aquilo e por alguma razão gerou alguma coisa negativa. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer muito, uma mulher. Ela quer muito emagrecer, ela está 20 quilos acima do peso. Ela já fez de tudo para emagrecer, ela não consegue. Ela precisa muito emagrecer, os exames dela estão todos alterados, o médico já disse que ela tem que emagrecer por conta da saúde dela. Mesmo assim, ela não consegue emagrecer. Entra uma questão muito comum, onde a mulher pode ter sofrido um assédio ou até um abuso físico mesmo, quando ela estava magra. E isso faz com que o cérebro límbico, o sistema emocional dela, para proteger ela, mantenha ela acima do peso, porque assim ninguém é atraído por ela, porque desse modo ninguém se aproxima dela, então ela se protege. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil mudar. E eu acho muito importante a gente conversar com o nosso cérebro sobre as nossas questões, não ficar remoendo as coisas. É muito diferente da gente ter uma conversa com o nosso cérebro, a gente conduzir uma conversa saudável, do tipo, eu quero fazer tal mudança, eu preciso da sua ajuda, eu quero que você me mostre talvez quais são os mecanismos que eu estou tendo, que estão suprindo alguma necessidade implícita, e eu quero fazer tal mudança, porque isso vai ser bom para isso vai ser bom para aquilo. Falar para ele as questões pelas quais você quer mudar e explicar para ele que você quer a ajuda dele para isso. É muito importante ter essa conversa, porque o nosso cérebro entende. Agora, ficar remoendo, eu não consigo mesmo, eu já fiz isso e não deu certo, eu sou uma inútil, eu sou incompetente, as outras pessoas são muito melhores do que eu, os outros conseguem muito mais fácil do que eu, mas na verdade não, todos temos o mesmo cérebro, os mesmos 3 cérebros, mas cada um tem arquivos diferentes dentro deles. No sistema límbico de cada pessoa existem traumas diferentes, existem crenças diferentes para cada situação da vida. Então é importante você olhar para o seu cérebro, conversar com você mesma para fazer essa mudança. Eu agradeço muito você que chegou até aqui. Se você escutou esse vídeo até aqui, por favor, deixe a palavra cérebro nos comentários, que eu vou saber que você me ouviu até aqui. Um beijo e até amanhã.